Eu sou bacharel em design, tenho especialização em análise de cenários, market share, estatística, psicologia do consumo, branding em geral. Também tenho mestrado em gestão de projetos ágeis, sobre metodologias ágeis. Hoje eu trabalho dando mentoria e assessoria para algumas empresas do setor público e privado, tanto em posicionamento de marca, análise de modelos de localização, essas coisas. E atualmente eu tenho um projeto chamado Desvendando o TDAH, que tem foco em compartilhar uma realidade que é minha, né, e de muitas pessoas que sofrem com o transtorno. E nele a gente tem um programa de mentoria já e vai lançar em breve alguns cursos. E eu vou dar um presente ao final desta live para quem estiver presente, compartilhar o bem para a galera. Esse sou eu. Eu já quero esse presente, tá? Não tô participando, não tô fazendo, mas eu já digo que eu quero esse presente. O presente é sempre bom, ainda mais vindo de você, tá? Joyce, deixa eu te perguntar, como que surgiu essa questão de... A gente não quer muito tocar nesse assunto, mas como você já deu um breve resumo aí, o que é essa questão de TDAH? Como o Diógenes se viu tendo isso, né? Como você conviveu com isso? Como foi a sua trajetória de vida convivendo com isso? Já venceu, não venceu? Como é que é essa questão para a gente poder estar um pouco mais dentro do Diógenes e da vida do Diógenes convivendo com isso? Antes das tretas, né, a gente fala de transtornos, né? Que é para justificar... Fica tranquilo, cara. É só o começo isso aqui, cara. Fica tranquilo. Ah, beleza. Então tá tudo certo. Então, antes do TDAH, eu já tinha TDAH e sofria bastante sem saber, né? Minha mãe tentou me tratar com macumbeiros, círculo de oração, rezadeiras, hipnose, a tudo que pudesse, até uma boa pizza, né? Mas minha trajetória foi sempre muito complicada. Extremamente hiperativo, eu tenho alguns distúrbios neurológicos associados, eu tenho desenvolvimento de neurônios mais ágil em uma área, isso me faz ser mais inteligente não, mas eu aprendo mais rápido algumas coisas, mas dependendo do sono, dependendo de algumas condições, isso pode gerar algumas convulsões. Fiz tratamento durante muito tempo para isso e recentemente eu tive novamente uma convulsão. Fui diagnosticado realmente aos 30 anos de idade, né, com TDAH, TDAH grave, eu gabaritei, né? Então eu fiz aquela provinha com a minha psicóloga e gabaritei todos os sintomas possíveis e ela ainda descobriu outros, né? Dava para ser fruto de pesquisa. E a partir daí, quando eu estava no design já especializado, tá? Eu tentei buscar uma forma de lidar com o TDAH que tivesse ao meu alcance, mas que ajudasse no trabalho. Eu faço parte de alguns grupos de design e muita gente fala sobre procrastinação, produtividade, e eu sempre dou orientações, dicas para a galera. Mas aí, depois do mestrado, eu comecei o mestrado em gestão de projetos apenas. Conversando com o meu orientador na época, ele me apresentou as metodologias ágeis, né? Alguém até falou que Scrum é metodologia ágil, tem até uma discussão se ela é ou não ágil, mas ela faz parte dessas novas metodologias. Minha especialização foi em Scrum, Design Thinking, Design Sprint e Team of Teams, que é bem recente. A partir daí eu encontrei uma forma de lidar com o TDAH, que foi usando os princípios da metodologia ágil, como enquadrar isso, e dei forma a isso a uma metodologia que eu criei, chamada PAMI. Os significados são pessoas, ambientes, metodologias e indicadores, onde a primeira etapa é avaliar as características principais de um grupo ou de um indivíduo.
quais são suas potências, individualidades, deficiências, enfim, através de uma ferramenta chamada Model Canvas U. A partir daí a gente verifica o que a gente chama de ambientes, que são as relações que ele assume com as pessoas, e ambiente físico mesmo também, onde ele está inserido. E só a partir daí é que a gente aloca ele em uma metodologia. Normalmente a gente vai trabalhar em estúdio, né, em agências, em grandes players, e você é jogado em uma metodologia da agência. Se vire, let's go to the zoo, e né, let's bora jobiar até a morte. Né? Mas pode falar. Ô Jorge, de cara assim, quando você descobriu, você falou que descobriu aos 30 anos, isso te assustou, cara? Sim. Eu lembro que a minha primeira reação foi chorar. Caramba. Compulsivamente. Até hoje eu choro muito, assim, ao lembrar do quanto eu sofri. Eu sempre fui um adolescente extremamente problemático, uma criança problemática. Eu fui expulso de 3 colégios. Sempre fui questionado se eu não tinha um retardo mental. Apesar de tirar 9, 10, era o retardo social. Então eu sofri, eu brinco com o pessoal que eu dei origem à palavra bullying, né? Porque eu já era nerd, eu já usava óculos fundo de garrafa e eu andava de roupa social na escola. Eu não tinha amigos e algumas brincadeiras eu não entendia direito, como a pior delas, que era... Eu não posso usar muito esse exemplo, eu vou pular essa etapa. Eu ia usar um exemplo bem ruim de uma piada que eu não entendi na época. Mas... até isso impacta até na vida sexual, porque quando eu vim ter noção, malícia lá na frente, já, né, não tinha nem graça mais, né? Então houve N impactos, né? O diagnóstico deu uma clareada, dizer, pô, é isso, tem um porquê, mas foi difícil tratar. Como eu converso e acompanho N pessoas, eu e minha esposa, a gente acompanha ela como psicóloga clínica, eu também sou psicanalista, né? Então eu acabo atendendo também pessoas com TDAH junto com ela, eu mais no processo de gestão de rotinas, habilidades, produtividade, e ela na análise clínica. A gente percebe o quanto é difícil e o quanto eu me sinto próximo da pessoa por sofrer o que ela sofre todos os dias, né? E para resumir, um detalhe, eu não curei, porque não se cura TDAH, né? A grande questão é que você convive com ele. Na psicologia clínica a gente chama de remissão de sintomas, a gente diminui os sintomas até uma condição que você consegue lidar. Então eu sempre converso com as pessoas que eu continuo procrastinando, eu continuo não me sentindo bem, eu continuo me sentindo às vezes inferior, mas eu sempre tenho um caminho para sair desse estado. Então essa